Bem, gente, agora eu volto com adição com reserva. Também é muito simples. É só você prestar bastante atenção nas dicas e se ligar na hora de responder, certo? A adição com reserva ocorre quando mais do que 9 elementos ficam em uma determinada casa. Como é que isso pode acontecer? Isso acontece devido às regras do sistema de numeração decimal, porque os elementos são reagrupados. Quando eles são reagrupados, eles não podem ficar na mesma casa, eles precisam ocupar outra casa. Vocês vão prestar atenção no exemplo que fica bem mais fácil de entender, certo? Vamos lá? Aqui eu tenho 954 mais 238. Como eu disse a vocês, começamos a responder pela casa das unidades. 8 mais 4. Tenho 8 na minha cabeça, como eu ensinei para vocês, que é um número maior, e coloco 4 na minha mão. 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho o número 12. Esse número 12, ele ocupa duas classes também. Ele tem dezena e tem unidade. Por isso que eu não posso colocar ele inteiro aqui. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o número das unidades, que no caso aqui é 2, mas não esqueço do primeiro. Esse primeiro aqui, o número 1, ele vai ser reagrupado na ordem que vem depois, que é quem? A ordem das dezenas. Então, eu coloco ele aqui em cima, para ele não ser esquecido. E a gente dá continuidade. 5 mais 3, eu tenho 5, coloco 3, 6, 7, 8. E o número 1 que eu levei da ordem das unidades. Então, se eu tenho 5 mais 3, 8, com o que foi, eu fico com 9. Certo? Foi algum número para a casa das centenas? Não. Então, a gente continua. 9 mais 2, 9, 10, 11. E agora, eu posso colocar? Tem mais alguma ordem para cá? Tem milhar, unidade de milhar, dezena de milhar? Não. Então, eu posso colocar o número inteiro. 9 mais 2, 11. Ok? Eu vou dar outros exemplos para vocês. Continuando, gente, com os exemplos aqui, ó. Preste atenção. Aqui nós temos também centena, dezena e as unidades. Começamos pela casa das unidades. 6 mais 7. 7 é o número maior, não é isso? Então, eu coloco 6 na minha mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Eu posso botar o 13? Não. Então, o 13 tá aqui. Ele tem dezena e tem unidade. Então, eu pego esse 3, eu pego o da casa das unidades e coloco aqui. E o número 1 eu levo para o vizinho, que no caso são as dezenas. A gente não pode esquecer do número que a gente leva, certo? E continua respondendo normal. 9 mais 2, 9, 10, 11. Mais 1, que foi 12. Do mesmo jeito, olha. Eu tenho 2 e levo 12. O 2 fica e o 1 vai para o vizinho. É importante vocês colocarem esse númerozinho ao lado para não confundir, não esquecer. 9 mais 3. Tenho 9, 10, 11, 12, 13. Posso colocar o 13? Posso, que não tenho mais nenhuma classe, certo? Continha realizada com sucesso. Segunda. 7 mais 4. 7 na minha cabeça, 4 na mão. 8, 9, 10, 11. Do mesmo jeito, o 11 eu não posso colocar. Coloco o segundo número, que no caso é o que está na casa das unidades, e levo o outro número, que também é 1, para a casa das dezenas. 8 mais 2, 8. 9, 10. Com o que foi? 11 também.
Levo o outro 1 pra cá. Certo? 7 mais 3. Tenho 7. 7 na minha cabeça, 3 nos meus dedos. 7. 8, 9, 10. Mais um que foi? 11. Eita, que é tanto 1. Continha realizada com sucesso. Vamos para o nosso último exemplo. 8 mais 5. Sempre começando a responder pela casa das unidades. 8 na minha cabeça, 5 na minha mão. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, eu sempre pego o último número, que é o que está na casa das unidades, que no caso é o 3, e levo o 1 para a casinha das dezenas. E continuo a responder. 5 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o que foi? 11. Pego o 1 e levo o 1 para a casa das centenas. Novamente. 5 mais 1, 6. Com o que foi? 7. Então, continha realizada com sucesso também. É um assunto fácil que quer só atenção. Vai resolvendo por parcelas. Se tiver dificuldade, vai colocando assim, centena, dezena e unidade. Pode. No entanto, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar ansioso na hora de realizar as continhas. Utilize os dedos, utilize os lápis, desde que você acrescente. Porque nós estamos falando em adição. Quando a gente fala em adição, a gente fala em juntar determinados números, certo? Então, a gente vai fazer agora uma atividade para ver como foi que ficou. Espero que tenha ficado isso, certo? Então, beijo e até lá. Essas dicas que tia Carol colocou aqui são para quando nós formos trabalhar os probleminhas. Porque às vezes a gente coloca os probleminhas e fica aquela dúvida. Tia, é demais. Tia, é de menos. Isso quando a gente for trabalhar com outras operações. Mas é bom vocês já se ligarem nessa dica, certo? Essa dica aqui, ela serve tanto para adição com reserva como para adição sem reserva. Ó, dicas de identificação da operação. Quando dentro de um problema tem a seguinte palavra. Adicione. Aí vocês vão lá na cabecinha de vocês que são bem internautas, vocês lembram. Ah, então quando alguém pede para adicionar outro no Face, junte com essa pessoa. Então quando vocês ouvirem esse termo, verem nas atividades adicione, quer dizer que a gente vai fazer uma conta de mais. Quando tem assim, some, novamente, é também uma conta de mais. Ou então, junte, porque às vezes num problema não vai estar dizendo que vai ser um problema de adição. Vai ter essas palavras colocadas e vocês vão identificar aquele tipo de problema, certo? Adicione, some, junte, acrescente. Tudo que for formar uma grande quantidade, ali é uma operação de adição.